Para tudo que você tá fazendo que merece sua total atenção. Isso aqui é urgente, é breaking news e vai deixar um sorriso no seu rosto. Porque o secretário de Estado americano, Marco Rubio, confirmou hoje que as punições ao ministro Alexandre de Moraes estão sob análise neste exato momento. Estão no forno, gente. E ele falou isso oficialmente no Congresso americano. Olha, isso aqui então não é blá blá blá, não é tic-tac, não é 72 horas. Isso aqui é um anúncio oficial feito pelo secretário de Estado, que é quem tem a caneta na mão pra fazer acontecer a punição. Olha, eu já vou te mostrar o vídeo do próprio Marco Rubio anunciando as sanções. Mas antes disso, eu preciso falar pra vocês que me acompanham aqui no canal sobre os comentários de quem perdeu as esperanças nas sanções. Eu leio os comentários de vocês e eu entendo completamente que tem muitas pessoas frustradas com os abusos, com as injustiças, com o fato de que Moraes e os outros ministros seguem atropelando a Constituição, a lei aqui no Brasil e que nada acontece. Eu entendo essa frustração de vocês, esse sentimento de que nada vai acontecer, de que nada vai dar certo, de que o Brasil não tem jeito. Eu entendo mesmo de coração, mas eu preciso te falar uma coisa. A gente não tá falando de decisões simples, fáceis, de mudanças simples e fáceis, como você escolher a roupa que você vai vestir hoje, o que você vai comer de sobremesa depois do almoço. Não, a gente tá falando de geopolítica agora, de uma decisão sobre punir uma alta autoridade de um país aliado dos Estados Unidos como o Brasil, e no qual os Estados Unidos têm interesses estratégicos e investimentos de mais de 150 bilhões de dólares. Portanto, gente, uma punição tão grave e uma sanção a Moraes como essa jamais seria decidida da noite pro dia. Isso demanda estudo, avaliação de cenários, antecipação da reação dos players envolvidos, porque afinal a gente tá falando de um jogo de xadrez geopolítico global. E vale lembrar também que nós só temos 5 meses do governo Trump. O governo ainda é muito recente. O Trump teve questões geopolíticas muito mais importantes do que o Moraes para ele se preocupar, como a Rússia, a Ucrânia, Israel, China, impostos, imigração, a lista é longa. Por isso eu quero dizer para você que me acompanha aqui, que eu sempre vou trazer informações e análises de qualidade, com a bola no chão, acompanhando tudo que tá acontecendo, mas sem jamais perder duas coisas. Primeiro, a esperança de dias melhores, mas em segundo lugar tem que ser uma esperança fincada no chão, na realidade. Então, sem mais delongas, bora agora direto pro vídeo do Marco Rubio, soltando essa bomba contra o Moraes em resposta à pergunta do deputado republicano, o Corey Mills. Ele é lá da Flórida, fez essa pergunta pro Marco Rubio e olha ali em tela cheia que merece para você acompanhar essa resposta. You're certainly aware of the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandra de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Gente, está em revisão exatamente agora. E existe aí uma grande possibilidade e probabilidade de que isso aconteça. Eles estão olhando agora para isso. Gente, o Moraes não vai dormir hoje. Esse foi um posicionamento claro, claríssimo, cristalino como água do secretário Marco Rubio. E finalmente, gente, a gente estava esperando esse anúncio há muito tempo. E que venham logo as sanções. Afinal, o próprio Marco Rubio, ele pediu sanções, punições contra Moraes quando ele ainda era senador durante o governo Biden, no período do mandato anterior dele. E agora que ele tá com a caneta na mão, as punições estão em análise neste exato momento na mesa dele e as probabilidades aí são altas, são grandes, como ele mesmo disse. E mais, vão ser punições da lei Magnitsky, como confirmou o deputado na pergunta, o que significa dizer pena de morte financeira para Moraes, cassação de vistos, proibição de entrar em território americano. Isso vai transformar o Moraes em um pária internacional. Isso vai marcar ele com um carimbo de violador de direitos humanos, o que é verdade. O STF nunca enfrentou uma crise parecida com essa. E se você se animou, como eu, com essa notícia, então senta o dedo no like com força para mais gente ver o que tá acontecendo, para mais gente se animar. E agora eu quero te mostrar uma grande ironia que a vida parece estar pregando em cima do Moraes. Vocês lembram daquela entrevista ridícula, chapa branca, que o Moraes deu pra revista americana The New Yorker? Que eu vou colocar lá na tela pra você. Tá vendo aí? Você lembra que o ministro disse quando o jornalista perguntou se ele tinha medo de ser punido pelo Donald Trump? Você lembra? Eu lembro. Mas, bora ver aqui de novo, porque isso aqui é especial. Olha aí, ó. Olha o que o Alexandre de Moraes disse. Ele disse, o jornalista falando do Moraes, ele parecia despreocupado com a perspectiva de pressão dos Estados Unidos. Aí, aspas do Moraes. Eles podem entrar com ações judiciais, podem fazer o Trump falar, disse ele. Se mandarem um porta-aviões, aí veremos. Se o porta-aviões não chegar ao Lago Paranoá, não vai influenciar a decisão aqui no Brasil. Foi o que o Moraes disse. É, ministro Alexandre, parece que o porta-aviões de Trump está finalmente chegando ao Lago Paranoá. O Trump, ele quer punir o Moraes porque isso faz parte de um pilar central das suas promessas de campanha e da sua plataforma de governo, que é o combate à censura global, algo que o Trump está determinado a fazer ao lado de grandes empresários das Big Techs, como Elon Musk, do X, Mark Zuckerberg, da Meta, e não só por uma questão ideológica, por uma oposição ideológica à censura, também porque isso afeta os direitos e os interesses econômicos de cidadãos e de empresas americanas. Basta ver como o Moraes suspendeu o X e a Rumble aqui do Brasil, e isso causou um prejuízo milionário imenso para essas empresas. Só em multas aplicadas ao X, o Moraes mordeu mais de 30 milhões de reais. E aí a coluna mostra uma outra razão pela qual o Trump quer sancionar
e punir Alexandre de Moraes. Não é só pelo combate à censura global, mas é também como parte de uma estratégia de colocar a direita novamente no poder no Brasil em 2026. Evitar as interferências que foram feitas, especialmente aí a partir da justiça eleitoral, dar uma resposta para isso. E, então, existe essa estratégia de colocar a direita novamente no poder com Bolsonaro, porque a eleição presidencial no Brasil é absolutamente estratégica para a direita global, não só aqui Américas, mas no mundo. E olha, dá uma olhadinha o que a matéria fala aqui, que também vale a pena de conferir. Olha aqui, ó. O Brasil, segundo os assessores da Casa Branca, seria fundamental nesse aspecto e faz parte de uma avaliação mais ampla sobre a tentativa de Washington de dar apoio para que países hoje governados por alas progressistas sejam, nos próximos 2 anos, administrados por aliados de Trump. As eleições do Chile em 2025, na Colômbia e no Brasil em 2026 são consideradas estratégicas. E por que estratégicas, Eltan? Porque aqui no continente americano, a direita já voltou ao poder nos Estados Unidos, na Argentina, está no poder em El Salvador com Bukele, e o Brasil é a maior, mais poderosa e mais importante economia da América Latina e uma das maiores do mundo. Os Estados Unidos, então, precisam de um governo de direita no Brasil para aumentar a cooperação conosco e avançarem as suas agendas de combate, por exemplo, ao narcotráfico, de contenção de ditaduras e políticos autoritários de esquerda, como Nicolás Maduro, e esses são só alguns dos motivos. Mas isso já deixa claro como o Brasil é central nesse xadrez político da geopolítica mundial, inclusive por conta da importância ambiental que o Brasil tem por conta da Amazônia. E é aqui que a coluna traz uma consideração de que essas sanções, elas são consideradas de alto risco. Vamos dar uma olhadinha nisso, acompanha aí comigo. Mas, tanto no Departamento de Estado como na Casa Branca, a situação de Moraes é também considerada de alto risco para o governo americano. A avaliação de uma ala da Casa Branca é que uma sanção contra o juiz brasileiro poderia unificar uma espécie de frente ampla no país contra qualquer candidato apoiado pelo bolsonarismo. Olha, isso aqui para mim é um erro de julgamento de quem está estudando esse assunto aí. O governo Trump, eu garanto para vocês, vão dizer aí todo mundo em alta voz pro governo Trump, a gente garante para vocês, governo Trump, que se você sancionar o Moraes, o Brasil vai acordar como se tivesse ganhado, sei lá, uma Copa do Mundo de futebol, a maioria das medalhas de ouro das Olimpíadas. Ou então a gente já tá em festa, como quando Ayrton Senna vencia algum GP famoso de Fórmula 1. O Brasil vai vibrar, vai ter uma frente ampla no Brasil, pedindo pro Trump sancionar mais ministros e quem mais ajudou Moraes no seu regime de censura. E não o contrário, eu garanto. E se você concorda comigo que o Brasil vai ficar em festa se o Moraes fosse sancionado, senta o dedo no like para mostrar como você explodiria de felicidade se isso acontecesse. Agora, o medo do Trump vem aí do que aconteceu no Canadá. O Trump fez algumas falas aí controversas em relação ao Canadá. Os progressistas da esquerda estavam em declínio no Canadá, mas ele acabou gerando lá um backlash e acabou fortalecendo os progressistas da esquerda no Canadá a partir das suas falas. Então o que ele quer evitar é que é uma interferência que possa acabar tendo um efeito reverso. Mas eu discordo que isso aconteceria nesse caso do Moraes aqui no Brasil. E vamos ver quais são os outros riscos. Dá uma olhadinha aqui nessa coluna, nessa matéria. Outro aspecto que tem sido avaliado é a questão dos interesses econômicos dos americanos no Brasil. Os investimentos de empresas dos Estados Unidos no país somam 150 bilhões de dólares. E abrir uma crise com o judiciário brasileiro poderia ter uma repercussão negativa para essas multinacionais. Com o Brasil apostando em projetos de infraestrutura e de modernização da sua economia para os próximos anos, os americanos temem ficar de fora de contratos públicos e serem preteridos diante da concorrência de europeus e chineses. Para a Casa Branca, portanto, uma ação contra Moraes precisa ser avaliada dentro de um cenário complexo na relação entre os dois países. Pode ser uma medida que gerará perdas para ambos, afirmou essa fonte aqui do UOL, que tem acesso direto ao Salão Oval. Essa parte, gente, econômica, talvez seja mais sensível, mas o ponto aqui é o seguinte, é como se o Trump dissesse uma vez aqui, nós, o Brasil, precisamos mais dos EUA do que os EUA precisam de nós. Os Estados Unidos, eles são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Mas sabe onde que o Brasil está na linha de maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos? A gente está em 16º lugar. Gente, é isso mesmo, 16º. Os 3 maiores parceiros aí dos Estados Unidos são México, Canadá e China. Ou seja, os Estados Unidos, eles podem tocar os seus negócios com o Brasil com outras centenas de outros países. Eles podem substituir facilmente o Brasil. Enquanto para o Brasil não é a mesma coisa. A gente não consegue se dar o luxo de perder as exportações para os Estados Unidos, muito menos as do agro. Seria um baque econômico gigantesco. Vocês acham que o agro brasileiro ele vai aceitar perder bilhões de dólares em exportações para os Estados Unidos para o governo Lula defender o Alexandre de Moraes? Ah, eu acho que não. Isso não aconteceria. Não só porque o Lula se veria pressionado a apoiar o agro, ele não gosta do agro, já disse que o agro é fascista, naquelas balelas dele, mas porque o Brasil vai perder economicamente. E o Lula ele precisa que a economia se recupere para ele concorrer, tentar aí ganhar as eleições ano que vem. Então ele não ia cometer esse suicídio político de deixar de apoiar o agro nessas condições. Então, gente, uma pressão aí do agro no governo Lula seria insustentável. E o Moraes, ele teria que ser abandonado aí no meio do caminho. Essa é a realidade.